Muito bem-vindos a mais uma conversa aqui do Isto Não é Filosofia. Olha, há algum tempo eu fiz um vídeo, precisamente há 2 meses. Eu fiz um vídeo, precisamente não, né? Cerca de 2 meses. Eu fiz um vídeo apresentando a vocês um professor que eu não conheço pessoalmente, mas de cujo trabalho eu me tornei um admirador fiel. Porque quando eu vi o seu trabalho ali no YouTube, eu lembrei dos melhores professores que eu tive na minha formação. E eu lembrei do quanto eles foram importantes para eu ser o professor que eu sou hoje. E quando eu constatei isso, eu não pude deixar de divulgar esse professor para todos vocês que não tiveram a mesma sorte que eu tive de encontrar esses excelentes mestres. Vocês têm à disposição de vocês na internet hoje muitos bons mestres, e certamente o professor Jorge Miguel é um desses. E aqui tem uma mini biografia que eu angariei. Professor, enquanto eu falo, o senhor vai me corrigir, quer dizer, depois de eu falar, o senhor me corrige se eu falei alguma coisa incorreta, mas mais de 60 anos de magistério, ele é formado em Direito pela Mackenzie, mestre em Direito Penal, mas ele seguiu a sua verdadeira vocação no ensino das letras. Ele foi coordenador de língua portuguesa e diretor acadêmico da FAP, lecionou em instituições tradicionais, como o Colégio Rio Branco, Dante Alighieri, Anglo, e é autor de uma obra chamada Redação, Interpretação de Textos e Escolas Literárias. O professor Jorge Miguel é conhecido nas redes também e fora delas por defender que a estrutura da língua e da análise da língua não são meros caprichos gramaticais, são ferramentas fundamentais para o desenvolvimento da inteligência, e é isso que me chamou muita atenção no trabalho dele. Professor, seja muito bem-vindo ao Isto Não é Filosofia, é uma honra ter o senhor aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Sempre admirei o filósofo, os professores de filosofia, sempre. Eles nos dão a orientação. Desculpa minha voz rouca, viu? Um pouquinho de gripe, frio aqui em São Paulo, mas vai Sem desculpando. problemas. Mas o professor de filosofia sempre dá orientação para os caminhos da vida, sempre lemos filosofia. Então é uma honra conversar com você, professor, sabendo da sua experiência, sabendo dos seus métodos, das suas aulas. É uma experiência muito grande. Eu vou falar alguma coisa sobre minha vida. Depois, Por favor, eu gostaria... por favor. Fica à vontade de contar sua trajetória. A gente já começou a conversar aqui antes de começar a gravar a câmera. E, por favor, nos conte um pouco da sua trajetória para a gente conhecer mais a vida por trás do professor. Exato. Eu sou um caipira que nasceu em Tabatinga, uma cidade do estado de São Paulo, perto de Ribeirão Preto, Araraquara. Vim para São Paulo, fazer a faculdade de Direito Mackenzie, onde eu concluí o curso e acabei fazendo a pós-graduação no Mackenzie e professor de Direito Penal do Mackenzie por muito tempo. Eu tenho que dar, nesse meu relatório aqui, a minha experiência no Mackenzie. O Mackenzie foi uma universidade que, sendo presbiteriana, nunca cerceou a liberdade do seu professor. Os professores eram livres para manifestar todo o seu pensamento, fossem eles presbiterianos, católicos, judeus, muçulmanos, ateus, não importa. O professor era livre. Todo o tempo que eu passei na Universidade Mackenzie, nunca ouvi dizer que algum professor fora chamado para alguma observação que fizera de religião ou de direitos humanos, ou qualquer coisa que fosse. Muito bem. Também, chegando em São Paulo em 1958, quando eu ingressei na faculdade, eu queria sobreviver em São Paulo. Tinha que ganhar meu dinheiro para sobreviver em São Paulo. Fui dar aula em cursinho. E foi uma grande experiência. Eu acho que São Paulo teve os grandes cursinhos do país, de apostila, de autores de apostila, salas enormes, salas de 400 alunos. Nossa. Que pagava ao professor um salário muito bom, porque o professor que consegue dar uma aula de 2 horas para 400 alunos, ele deve ser bem remunerado. E, na época, o cursinho era caro também, porque
Olha, para você ter uma ideia, e você sabe disso, mas eu vou dizer, quando cheguei em São Paulo, em 58, havia 5 faculdades de direito no país e 4 faculdades de medicina no país. Imagina a Então, concorrência. embora menos alunos do que hoje, mas a concorrência era muito grande. Uhum. Então, o indivíduo, para ingressar na faculdade de medicina, iria para o cursinho. Fazia 1 ano de cursinho ou 2 anos de cursinho e conseguia a aprovação na faculdade. E o professor era muito bem remunerado. E assim eu vivi. Me formei em Direito. Tentei advogar um pouquinho no início, mas abandonei de pronto, vou explicar por quê. Cursinho estava dando muito dinheiro para o professor, era um salário muito razoável, bastante razoável, e aí assim ficamos. Mas, com a proliferação das faculdades no país, o cursinho hoje é meramente um colégio, praticamente uma extensão do colégio, não há nada de novidade, né, em termos de quantidade de alunos em sala de aula. Hoje, o cursinho é meramente uma extensão de um colégio. Eu, percebendo isso, ingressei na Procuradoria do Estado de São Paulo. Eu fui procurador-chefe de uma autarquia que cuidava de todos os aeroportos do Estado de São Paulo. Eu era o único procurador, tinha uma boa equipe de auxiliares e consegui, então, em São Paulo, administrar juridicamente, só no campo jurídico, todos os aeroportos do Estado de São Paulo. E, por último, como era vontade do governador a privatização de todos os aeroportos do Estado de São Paulo, eu fui o elemento também que privatizamos todos os aeroportos do Estado de São Paulo, e aí a minha autarquia se encerrou e eu me aposentei, depois de 40 anos de Procuradoria do Estado. Mas, paralelamente a isso, eu era professor da FAP, como diretor acadêmico. Paralelamente a isso, eu era professor do Colégio Rio Branco, quer dizer, tinha uma vida de magistério muito grande, muito intensa. Escrevia também alguns livros, gramática da língua portuguesa. Escrevi, na verdade, 35 livros no campo do direito, no campo mais de letras, Uhum. Eu tenho 5 sermões do Padre Vieira interpretado por mim, 5 sermões. Professor, esses livros estão disponíveis ainda? Ou eles estão todos esgotados? Alguns estão, sim, outros esgotaram. Mas os livros do Padre Vieira estão na editora DVS. Mas se você entrar no Amazon, por exemplo, você encontra a maioria, alguns dos meus livros. Né? Muito bem. Entrando na Procuradoria, me aposentei, então, com 70 anos obrigatoriamente, mas depois saí com 84 anos da Procuradoria Jurídica. Então, a minha vida foi uma vida mais de magistério, mais de aula. E culminou agora, recentemente, que o Senado Federal propôs uma comissão para a redação do Código Civil novo, que é um novo Código Civil. Esse Código novo foi escrito por uma equipe nomeada pelo Senado Federal, que nomeou uma equipe de juristas, intelectuais, famosos em São Paulo, para a edificação, então, de um Código Civil. E eu fui nomeado como o redator, o responsável pela língua portuguesa. Então, que maravilha. o Código Civil brasileiro tem todos os artigos à minha mão. Eu refiz os artigos que tinham. Isso aí. Não, está aparecendo, está aparecendo. Então, eu refiz os artigos de dupla interpretação. Coloquei, então, a língua portuguesa no Código Civil brasileiro. A responsabilidade do português é minha responsabilidade, não da doutrina. A doutrina não foi minha, nem tenho capacidade para isso. Mas a redação do Código Civil, eu trabalhei 1 ano e 3 meses, todos os dias, para a redação. E no dia 10 de abril
do ano passado, entregamos ao Congresso Nacional a redação do Código Civil. Então, para mim, foi uma grande honra, De fato. porque é uma tarefa muito importante. É preciso que a lei tenha um só entendimento. E o Sim. português, que é uma língua fértil, é uma língua majestosa, ela pode ter, eventualmente, dupla interpretação, e o juiz tem que descobrir qual é a interpretação que foi a vontade, qual era a vontade do legislador, e dar confusões. E o advogado da parte contrária pode, então, interpretar da maneira que está escrito. Eu posso dar muitos exemplos para você. Só suponha, você que é filósofo, Sim. suponha. Escrito, não se poderão casar os menores de 16 anos. Ponto final. Uhum. Está escrito, não se poderão casar no verbo no futuro. Aprovado o Código Civil. Quem tem 16 anos não pode se casar nunca mais na vida, porque está escrito isso. Não Sim. poderão se casar, está escrito no futuro. Então, uma correção simples. Não se podem casar os menores de 16 anos. Simples. Agora, se não poderão, vai existir a seguinte interpretação. Bom, escreveu não poderão, mas não é isso que queria dizer. Queria dizer que não se pode. Então, já escreve não se pode. Escreve não se pode, né? Escreve de uma vez. Escreve não se pode. Isso, psicologicamente, você que é professor de filosofia, quando alguém está escrevendo um rascunho de um contrato, tudo vai ser futuro. Não, então ele receberá, assinará, pagará, mas o contrato se torna presente. Então assina, paga, recebe. Entendeu? Psicologicamente, há uma tendência para escrever o rascunho no futuro. Sim. Entendeu? E isso eu quebrei no código, que é presente. Enfim, foi uma experiência muito louvável para mim. Eu saí da Procuradoria Jurídica no ano 22. Trabalhei dos 70 anos até os 84 anos, já aposentado, mas na Procuradoria Jurídica da Autarquia do Estado de São Paulo, ligada à Secretaria dos Transportes, responsável pela rodovia, que não era o meu caso, e pelos aeroportos, que era o meu caso. Né? Essa foi a minha trajetória aqui na cidade de São Paulo, onde o senhor atualmente está com 88 anos. Eu estou com 88 anos. Completei agora, em abril, 80 anos de idade. Que maravilha. E olha, estou nadando bem, toda segunda, quinta e sexta, segunda, quarta e sexta, nado. Que maravilha. Nado um pouquinho, e faço academia diariamente, e leio bastante, estudo bastante. Ou seja, preparando minhas aulas. Completamente ativo. Completamente ativo. Corporal ativo. E mentalmente. Estou ativo. É isso. Que maravilha. Amigos, estou passando aqui na edição desse vídeo como um intruso para anunciar que o professor Jorge Miguel está liberando exclusivo para os nossos inscritos aqui do Isto Não é Filosofia um desconto muito especial na gramática que embasa as aulas do professor nesses mais de 30 anos. Então, se você se interessa em aumentar a sua capacidade de leitura de textos de filosofia, você precisa aprender a ler textos clássicos. E o professor é alguém com mais de 30 anos de experiência nisso. O link está aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Professor, eu agradeço muito o senhor compartilhar parte da sua história. E a gente nota o peso da sua história em cada videoaula que a gente assiste. Dá para ver que tem repertório por trás. É evidente, é auto-evidente. Assim. Então, saber um pouco mais disso concretamente, ver os exemplos que o senhor deu, é muito bom. Deixa eu começar, então. Eu separei aqui 6 grandes perguntas, divididas em alguns eixos, para que a gente desenvolver a conversa relacionando o seu trabalho no ensino de línguas com o nosso trabalho aqui no ensino de filosofia. Vamos nessa? Vamos lá. Então, nesse primeiro bloco, eu queria falar sobre linguagem, pensamento e realidade. Quero girar em torno dessas 3 palavras. Então, eu quero começar pelo cerne do modo como o senhor ensina. Aqui, na nossa escola, o nome da nossa escola é INEF, que é uma sigla para Isto Não é Filosofia, que é um nome provocativo e irônico, cuja história remonta
a minha época de faculdade, quando eu queria ensinar filosofia para além da universidade, e os professores, muito preocupados com a pesquisa, diziam que isso não era filosofia. E aí eu resolvi assumir a frase, isto não é filosofia, e, bom, nomeei a minha escola com esse nome. Deu certo. Mas aqui a gente bate muito na tecla de olhar para o mundo pela lente de uma virtude intelectual, que é a honestidade intelectual. Eu costumo traduzir honestidade intelectual por, de um lado, fazer um esforço consciente para sempre deixar claros os vieses dos quais nós partimos, as fontes das quais nós partimos, tendo ciência de que a gente não tem o ponto de vista do olho de Deus, ou seja, nós não temos de antemão a capacidade de nos isentar dos nossos próprios valores, das nossas próprias referências. Então, é honesto que a gente diga, olha, estou partindo daqui, vejo desse ângulo, agora, a partir daí, então, você avalia o que eu estou falando. E, de outro lado, não tentar, quer dizer, tentar não deturpar as ideias alheias, não fazer delas um espantalho, como se diz em lógica informal. A gente preza muito por isso aqui. E nas suas aulas, o senhor costuma dizer que a análise sintática e o domínio da estrutura da língua não servem só para decorar, serem decorados, né? Eles servem para ensinar a ler a realidade. Eu queria que o senhor dissesse o que o senhor pensa sobre como é que a negligência com a gramática e a destruição da nossa capacidade sintática afetam diretamente o raciocínio e a percepção que a gente tem da realidade. Afeta mesmo? Afeta. Olha, não podemos ser exagerado em nenhum tópico, em nenhuma das impressões. Mas a gramática foi sendo abandonada gradativamente. Gradativamente. Então, os professores gradativamente foram abandonando a gramática, análise sintática, concordância não se dá, regência não se dá, colocação de palavras. E isso teve um desastre, porque quando as instituições fazem uma pesquisa, a língua portuguesa no Brasil está longe de ter lá alguma colocação. Há países do nosso lado, Paraguai, que está bem na frente da gente, Argentina está na frente. Aqueles países da Ásia, então, nem se cuida disso, em termos de língua, de linguagem. E nosso Brasil ocupando uma posição lá embaixo, na categoria de todos os países examinados. Quando são 120 países, está lá o Brasil no 80, 85, quer dizer, na língua, no idioma. Matemática está um pouquinho pior, li hoje isso. Um pouquinho pior. E português também pior. O problema é o seguinte: a estrutura da análise sintática, ele demonstra para você o pensamento. Ele te diz o que é que está escrito e a correlação das orações naquela oração. Quando um aluno fala e ele reconhece uma oração concessiva, ele reconheceu uma oração concessiva, então ele está entendendo que existe uma concessão em que o ato se realiza apesar daquele fato que ele está mencionando. É uma concessão. E se for causa, ele percebe que é causal. Mas nem sempre os textos claramente apresentam a causa. Você toma um texto de Camões, ou um texto clássico, ele coloca numa oração causal, você tem que pensar um pouquinho. Então, quando o aluno fala, professor, essa oração é causal, então ele entendeu o que está escrito. Então ele entendeu. Então ele entendeu que aquela oração é a causa do elemento anterior. Então, sem dúvida nenhuma, eu sou um professor velho, eu sou do tempo antigo, mas eu não posso negar que a análise sintática que se inicia com Aristóteles, que dá as primeiras noções de análise, e que a França colheu isso de uma maneira impressionante e trouxe para o Brasil isso, possa ser algo desprezível, quer dizer, que não é para ser estudado, né? A análise sintática, ela dá ao elemento o conhecimento do texto. Ler um texto, por mais clássico que seja, e estudar, então, e perceber e saber a mensagem que o autor está nos trazendo. E no campo jurídico, isso, então, é impressionante.
Eu vou confessar uma coisa para você. Poucas vezes eu falei isso. Eu fui procurador de uma autarquia. Tinha que ver os casos jurídicos, mandato de segurança contra os administradores, contra o governador, contra secretários, etc, etc. Sim. O que me salvou durante 40 anos não foi bem o conhecimento do direito, não foi. Foi o conhecimento da língua portuguesa. Vinha a petição, e essa petição eu esmiuçava. Eu destruía com a linguagem da língua, do meu entendimento da língua portuguesa. Ele deu um entendimento da lei, e o meu entendimento na defesa do Estado é o outro entendimento, como eu vou demonstrar. E aí entra o português. Então, sem dúvida nenhuma, o conhecimento, embora pequeno, que eu tenho da língua, me deu instrumentos suficientes para fazer a defesa do meu Estado, a defesa de São Paulo, contra indivíduos que movem uma ação para obter vantagens, enfim, entrando por um caminho que não é esse o caso nosso, mas deu para mim conhecimentos suficientes para debater, rejeitar e ter sucesso nas ações contra o Estado de São Paulo. A língua portuguesa me deu esse teor. A língua portuguesa é que me deu essa vantagem. Olha, se uma criança é jogada numa floresta com 1 ano de idade e sobrevive, sozinha, sobrevive, uma coisa eu tenho certeza, ela vai aprender a comer, a correr, a lutar, mas nunca vai falar, porque não tem um professor ao lado dele. E essa fala, o conhecimento da fala, o conhecimento da linguagem é que faz a dignidade humana. Pensar e falar é a mesma coisa. Aliás, pensar é falar sem ruído. Pensar é falar sem ruído. E se eu não tenho a palavra, eu não tenho o pensamento. Não existe o que a palavra é a manifestação do pensamento. E se eu não penso, eu não tenho a palavra, eu não tenho o pensamento. O indizível é sinônimo perfeito de impensável. Pensar é falar sem ruído. Se o pensamento é palavra, enquanto menos palavras o indivíduo tem, menor é o entendimento e o pensamento. Se o indivíduo domina 120 palavras, 150 palavras, 160 palavras, o pensamento dele é irrisório, o pensamento dele é insuficiente. Sabe que na Idade Média, muitas palavras eram desconhecidas. Por exemplo, ateu. O ateu não existia na Idade Média. A palavra. De repente, o Renascimento, como você sabe, ele retoma toda aquela palavra grega e latina da Antiguidade Clássica. E o Renascimento dá uma outra conotação. E aí começam outros movimentos religiosos também, porque conhecimento da palavra. Quem nunca sabe que é, por exemplo, ateu, não pode ser ateu nunca na vida. Se ele não conhece o que é socialismo, ele nunca pode ser socialista, ele nem lutar contra o socialismo, ele não sabe o que é isso. O conhecimento da palavra é o conhecimento que faz o indivíduo conhecer a realidade do mundo, porque o mundo é feito por palavras. Eu não quero me adiantar muito nessa pergunta, mas suponhamos, vamos supor, estou defendendo a palavra, vamos supor, um gorila em cima de uma árvore, descansando de noite, entre 2 troncos, descansa tranquilamente o gorila. Imagina um homem num hotel em Dubai, hotel 200 estrelas, um lençol de linho, computador, telefone, ar-condicionado, a luz se acende ele falando e apaga quando ele fala, chinelo, água quente, torneira que nem ele sabe como funciona, de tanta complexidade. Por quê? Qual é a diferença? A palavra.
Só a palavra. É a palavra que construiu aquele mundo do homem. E o nosso gorila está na árvore ainda, porque não pode transmitir aos seus descendentes o conhecimento que ele adquiriu. Só a palavra é que constrói a humanidade. Nós, em cima, nos ombros de um gigante, enxergamos além dele. Muito bem. A palavra remonta ao grego logos, que é uma das palavras mais plurissemânticas da filosofia. Logos quer dizer muita coisa. Um dos primeiros fragmentos que nós temos do Heráclito, de Éfeso, fala sobre a palavra logos, e fala num duplo sentido. Logos enquanto princípio organizador da realidade, da physis, do cosmos, e logos enquanto a nossa capacidade cognitiva de apreender essa organização da realidade. Logos dá origem à palavra ratio, em latim, que dá origem à nossa palavra razão também. Mas logos também está no Evangelho de João, que foi escrito em grego koiné, e logos é o princípio unificador, mas também é traduzido por palavra. No início era a palavra. Então, palavra e logos tem tudo a ver uma coisa com a outra, e, portanto, o ensino da boa expressão da nossa língua tem tudo a ver com o ensino do bom pensamento e, portanto, tem tudo a ver com o ensino de filosofia. Não existe pensamento filosófico ou qualquer tipo de pensamento que se pretenda bem articulado que não domine as regras da sua própria expressão. A gente sempre volta a um exemplo aqui na nossa escola do livro do Graciliano Ramos, Vidas Secas. Fabiano e sua família pouco sabiam articular seus pensamentos por meio de palavras, e isso fazia deles muito manipuláveis, muito hipossuficientes em tudo, né? Não só no sentido da seca, mas no sentido da economia, mas no sentido não sabiam expressar o que queriam e, portanto, não sabiam reivindicar seus direitos mais básicos, né? Acho que isso é uma... Tanto é que é vidas secas, no plural, né? Vidas Exato. secas, E até o papagaio e o cachorro era equiparado a seres, né? Iguais aos seres. A baleia, que é o animal É o que tem mais, é o que tem pensamentos e afetos mais articulados, né, do que os próprios seres humanos ali. Você falou sobre o Evangelho de São João. Aquele Evangelho de São João é uma ópera bombástica. São João escreveu em grego, em grego, o Logos. São Jerônimo, no finalzinho da Idade Média, traduziu Logos por no princípio era o verbum, em princípio era de verbum. Ele abandonou logos e colocou verbum, que ele achava que era a mesma coisa, logos e verbum. São uma coisa leva a outra, enfim. Mas, enfim, a igreja ficou com o verbo, que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, etc., como você conhece. Sim. E numa peça de Goethe, Fausto, eles falam, no princípio era a palavra, que ele traduz São João por palavra. Enfim, palavra, verbo e logos, razão, que São João fala, que é até hoje a interpretação disso é imensa, é sublime. Qualquer filósofo, para interpretar, está mais ou menos o que eu acabei de falar. O exemplo que eu dei, no princípio, é a palavra, e fora da palavra não existe absolutamente nada. Maravilha. Deixa eu ir para um eixo 2 aqui agora, que é pensar literatura clássica e condição humana. Muitos alunos nossos aqui estudam grandes filósofos e livros, que são todos muito conceituais, todos muito abstratos. E o senhor traz à mesa das suas aulas a potência de grandes literatos, Camões, Fernando Pessoa, Aloysio de Azevedo, Padre Antônio Vieira, já citado aqui. Para além do valor estético ou poético, o que a grande literatura clássica consegue ensinar sobre a condição humana, que os tratados puramente filosóficos, de repente, podem deixar escapar?
A literatura clássica pode ter vários sentidos, cada um pode explicar como bem entende. Clássico, porque sobrevive em qualquer momento, então por isso que é clássico. Clássico, porque pode vir da palavra classe, ou seja, modelo de se escrever, é um modelo. Então, quando você vai dar aula, eu dou um texto clássico para a sala de aula. E para a sala de aula, ele tem que ter um autor que privilegia a língua, que é artista da língua portuguesa. É essa aula que eu devo dar aos alunos, que é um autor clássico. O clássico não morre nunca. Não morre nunca. Pode desaparecer a gente portuguesa, o país, sobrevive os Lusíadas e Camões. Os Lusíadas sobreviverão. Acima de qualquer pessoa, de qualquer nação, ele vai sobreviver. Não só Camões. Shakespeare não morre, ele não morre. Platão não morre. Sócrates não morre. Então, a literatura clássica, eu, sem dúvida nenhuma, valorizo nas minhas aulas, sempre prefiro, até exageradamente. Dei muitas aulas sobre Padre Vieira, muitas aulas sobre Camões, dei 20 aulas sobre Camões. Ela ensina a grandiosidade do ser humano, os seus conflitos, as suas lutas, os seus ideais, mas isso em palavra, em construção. Olha, professor, quando você vê Miguel Ângelo tirar num bloco de 10 metros de mármore, arrancar de lá o Davi, arrancar, e dizer que ele estava dormindo, estou arrancando, ele dormiu 2 séculos, estou arrancando o Davi, e tirando com seu cinzel, etc., construindo um ser humano. Davi, que está com a sua arma para enfrentar o Golias, então a testa um pouquinho enrugada, está tenso, todas as veias do corpo, todos os movimentos de perna, isso ninguém faz mais. É simplesmente divino, é arte. Baseado nisso, escrever uma estrofe de Camões é quase igual. Camões escreveu 8.816, nos Lusíadas. É uma monstruosidade de detalhes impressionantes. Uma estrofe de Camões, de 8 versos, ele faz uma pausa na 6ª e na 10ª, então os versos são heróicos, mas a 6ª palavra, onde caiu o acento, é uma palavra importante do pensamento dele. A última palavra, a 10ª, é uma palavra importante, que é o resumo do entendimento do verso. As rimas, de uma tal maneira, a primeira com a 3ª, a 2ª com a 4ª e com a 6ª, as 2 últimas, rimando, parece que o mundo rima numa facilidade incrível e nos traz, então, conhecimento de história, de geografia, de filosofia, de sociologia, de política, de poder, de religião. Isso tem que ser passado para os alunos. Não pode deixar de achar que é difícil e um professor do colégio se resumir em uma aula o texto de Camões. Eu fui exagerado um pouquinho. Quando eu dei aula no Rio Branco, eu não tenho medo de falar. No Instituto Rio Branco ou no Colégio Rio Branco? Não, no Colégio Rio Branco. Quando eu dei aula no Colégio Rio Branco, eu dei 1 ano sobre os Lusíadas de Camões. 1 ano inteiro. Eram 4 aulas. Isso para uma turma de cursinho? Não, para uma turma de... 3º colegial. 3º colegial. Uhum. 1 ano. 1 ano de Camões. E lá eu tirava todo o ensinamento da gramática, da concordância, da regência, mas nós lemos Camões inteiro. Eu tenho certeza que foi inesquecível para esses jovens. Até hoje. Hoje mesmo fui almoçar com um ex-aluno, encontrei um outro chamado Renan, que é artista, falou que é artista de televisão, mas não lembro, de novela. E falou que se inspirou nas minhas aulas de Camões para ser artista. Eu fiquei muito contente. Hoje mesmo, hoje é meio-dia. Renan Paulo, sobrenome. Ele deve estar ouvindo agora.
Foi impressionante o encontro com um ex-aluno do ano 1978, 79, Nossa. que é artista. Professor, a propósito, deixa eu aproveitar esse gancho, porque o senhor tem uma vida inteira dedicada ao ensino da literatura. Como é que o senhor enxerga hoje o atual distanciamento dos jovens e de boa parte, não só dos jovens, mas dos intelectuais, inclusive, em relação aos clássicos da língua? Ler os clássicos hoje virou quase que um ato de resistência ou, como acusam alguns, elitismo? Não, eu acho que não foi dados a ele o clássico. O clássico não foi explicado em sala de aula. Então, hoje, um homem, ele não teve a oportunidade de ver um professor dando os clássicos para ele. E a falta do conhecimento clássico, né? A falta que ele teve na escola não lhe deu profundidade para esse conhecimento. Então, há um certo abandono dos clássicos. Hoje, numa sala de aula, o professor fala que existiam os Lusíadas e Camões, foi escrito em tal época, Camões escreveu e acabou a aula, encerrou o assunto, está encerrado o assunto. Padre Vieira escreveu sermões, esse, aquele, acabou. Olha, a imagem que eu faço é a seguinte: como é que eu posso estudar piano dando a biografia de Beethoven? Entendeu? Como é que eu posso estudar piano? Eu vou lá para uma professora de piano, ela fica me falando sobre a biografia do Beethoven. Como é que eu posso estudar os Lusíadas estudando, saber que Camões nasceu em tal lugar, em 1580, morou em tal lugar, escreveu os Lusíadas e acabou? Para estudar Camões, eu tenho que, para estudar piano, eu tenho que estudar piano, tocar música, ter um artista do teclado. E para estudar, então, os clássicos, eu tenho que mergulhar nos clássicos. Eu tenho que mergulhar nos clássicos. Olha, Padre Vieira foi o maior orador do século XVI. Ele nasceu no começo do século XVII e morreu no final do século XVII. Foi o maior escritor e o maior orador da língua portuguesa. Os textos do Padre Vieira têm uma particularidade, foi numa aula que você assistiu. Ele prova o que quer. Ele prova o que quer. Ele lança uma ideia e vai para a prova. E prova como? Com palavra. E para você debater aquilo, como é que você tem que debater? Com palavra. Não há outra maneira de se não rebater com palavra. Então, é uma monstruosidade de raciocínio. Ele faz um raciocínio perfeito. Tem um texto dele que ele fala que haverá no final do mundo a ressurreição de todos, carne e osso, todos. Armazenou lá na Palestina. Todos vão ressuscitar em carne e osso. Aí ele pergunta, mas cabe? Toda a humanidade que já viveu, cabe em 100 metros quadrados? Ele fala, cabe. Vou demonstrar. E aí vem a demonstração, entendeu? Uhum. Ele faz um raciocínio que leva o indivíduo a não ter saída, a ser muito perspicaz para sair daquela armadilha que ele nos faz. E essa é a beleza da língua. Essa é a língua portuguesa. A verdade é a palavra. No princípio era o verbo, você já falou. É a palavra que é a verdade. E enquanto eu não rebater a palavra com outra palavra, ela continua prevalecendo sobre todos. Maravilha. Deixa eu ir agora para um tópico que sempre me interessou desde a época dos meus estudos universitários, porque eu fiz filosofia não bacharelado, mas licenciatura, e, portanto, meu treinamento foi para ser professor de ensino básico na universidade. E a gente sempre lidava com o papel do professor. E eu percebo no modo como o modo como o senhor organiza o discurso, a sua oratória, o seu método de ensino, são marcados por uma firmeza, uma exigência que parece andar na contramão de certas tendências pedagógicas mais atuais, que tentam adocicar, relativizar o conhecimento para não chocar o aluno. Por que o senhor escolheu o caminho do rigor intelectual e como o senhor define o papel de um verdadeiro mestre na formação da inteligência de um estudante?
Escolhi porque não há outro caminho. Eu não posso descer, né, não posso deixar de ser rigoroso no texto, alegando que o aluno não vai entender o texto. O aluno não vai entender o texto, sim, senhor. Ele vai entender o texto. Ele vai entender. Olha, toda aula a ser ministrada deve começar com um texto. Suponhamos nós aqui, eu entro em sala de aula, suponhamos que eu vou dar o substantivo. Então, eu faço pelo método não dedutivo. Eu não vou definir o que é substantivo de jeito nenhum. Dedutivo, não. Eu vou pelo processo indutivo. Eu declamo uma poesia, por exemplo, bonita na lousa, e pergunto para os alunos que as várias palavras do texto estão nomeando seres. Vamos definir o que é ser. Ser é tudo que existe, ainda que seja emoções humanas, tristeza, saudade, alegria, mas ser é o que existe. Países, nomes próprios, geográficos, são seres. Objetos, caneta, janela, jornal, livro, são seres. Estão vendo aqui na poesia? Olha quantos seres tem na poesia. Falam comigo quantos seres tem aqui. Olha, ser é um ser. Aí esses existem, são seres. Há palavras que qualificam. Deixe essa para depois. Eles são seres. Pois bem, substantivo é a palavra que nomeia os seres. É o contrário. É justamente o contrário. Então, é esse entendimento. E, desta maneira, não há o que sobra de entendimento. Qualquer criança aprende. Qualquer criança aprende. Primeiro, que ele está emocionado com a poesia dada. Não há quem não se emocione com a poesia ou com um texto dado. Você declama uma poesia, você interpreta a poesia, interpreta outra vez, deixa bem amacia bastante, aí você parte para o que você quer dar. A aula de hoje é análise sintática, vamos à análise sintática. Observa e vai para a análise sintática, mas depois que ele já tem um conhecimento do texto profundamente, indica um verbo. Está vendo aquele verbo? Aquele verbo está escrito recebi. Vamos perguntar para o texto quem é que recebeu? Quem que recebeu? E eu localizo o sujeito da oração, depois de fazer isso uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, e fica tudo fácil, fica tudo tranquilo. Isso aí, então, guarda o seguinte, é preciso que ele se emocione com o texto. Se eu, de uma maneira, às vezes, infeliz, chegar lá e colocar na lousa que João comprou uma banana e falar que o sujeito é João e banana é objeto direto, eu fui muito infeliz na minha explicação. É muito simplório, é muito simples. Em Camões, ele tem que buscar o sujeito não desta maneira. Ele tem que entender a profundidade do texto. Tem um livro aqui que no meu escritório, que o meu neto até abriu esses dias para mim, e estava escrito o seguinte: eu dou um doce para quem retirar a oração principal das duas estrofes de Os Lusíadas. Quer dizer, o português está desafiando. Eu dou um doce. Ele tem razão. Ele tem razão. Mas os meus alunos tiravam, porque eu colocava as duas estrofes, vamos ler, e outra vez, e o entendimento, e mais uma vez. E qual é o entendimento? Então, qual é a oração principal que gera tudo isso? Não tinha outra resposta. Eu chego a essa resposta. Eles chegam comigo a essa resposta. Então, o processo é indutivo, o processo é com texto, não existe aula sem texto, ninguém ensina piano dando a biografia de Mozart, ninguém ensina piano dando a biografia, né? E nem fazendo um resumo da vida de Beethoven. Eu aprendo música dessa maneira, eu aprendo a nadar nadando, eu aprendo, então, a literatura me emocionando com os textos que aparecem. E a língua portuguesa é muito fértil. E aí você puxou o assunto, e os clássicos, então, dão de 50 a 0 em beleza artística do texto. Autores impressionantes, não só Camões, Bocage é outro, né? Padre Vieira, já falo várias vezes. O nosso Gregório de Matos, aqui da Bahia, um grande autor.
Alexandre Herculano, com o presbítero, que é uma beleza de texto. E no Brasil, vários autores, o João Cabral de Melo Neto, que você conhece, que é um artista famosíssimo, de uma beleza incrível, e o Guimarães Rosa, então, com Grandes Sertões, Veredas. Quantas vezes precisamos ler aquele texto? Quantas vezes? E ler, e reler. E depois que releu, ainda relê novamente. E ainda está entendendo, está buscando uma beleza incrível. Assim que se ensina. E sempre com humor. Sempre o humor. Nunca um professor faz a sua mesa uma defesa, eu do lado de cá, o aluno do lado de lá. Sempre um humor, sempre uma alegria em sala de aula, sempre bom, sempre alegria. Pode contar piada, o aluno conta piada, o professor conta piada, deixa a classe leve, fica leve. Não há quem não aprenda, não há quem não aprenda. Eu ensinei muita gente, tenho certeza absoluta. Tem uma metáfora que um professor me falou uma vez sobre, a propósito desse assunto, que era, imagina que um texto muito difícil, como costumam ser os textos dos clássicos, para quem nunca os leu, para quem nunca teve a sorte de ter um professor como o senhor, imagina que é uma montanha que você precisa subir. O professor que diz assim para você, olha, eu vou simplificar esse texto para você, não precisa ler o texto. Vem para cá que eu te dou um resumo simplificado para os dias de hoje. O professor que faz isso é como se ele estivesse implodindo a montanha e impedindo você de subir. E dizer assim, agora vai, tá raso, pode ir, agora você consegue. Mas esse professor tira de você o desenvolvimento que você teria subindo. E, portanto, ao invés de melhorar a sua capacidade intelectual, ele mantém como está, inclusive pode até piorar, porque você perdeu a oportunidade de se desenvolver. Perfeito. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. O professor tem que ser não a pessoa que tira a montanha, mas a pessoa que, olha, eu vou te dar os instrumentos para você subir a montanha. Isso. E talvez se você tiver com a musculatura não desenvolvida ainda, vamos desenvolver essa musculatura agora para que você suba sem que as suas pernas doam tanto, sem que as suas costas doam tanto. Essa metáfora me pegou muito na época, porque exatamente esse o papel de um professor que quer de fato desenvolver o aluno, né? É aquele que não subtrai do aluno a oportunidade de melhorar, e melhorar passa por aprender coisas que são desafiadoras, né? E não precisam ser sisudas, não precisam ser intimidadoras, podem ser bem-humoradas, podem ser esteticamente prazerosas, né? Sem dúvida. Maravilhoso. Professor, eu tenho uma pergunta agora sobre legado. Eu estava tentando formular e cheguei à seguinte formulação. Certamente o senhor expandiu a mente não só dos seus alunos durante a vida inteira, mas de quem está assistindo a gente agora. O senhor é um mestre que atravessou gerações nas salas de aula e agora, com 88 anos, também arrasta uma imensa quantidade de pessoas na internet, provando que conhecimento sólido não é localizado no tempo, é atemporal. Olhando para a sua trajetória, qual que é o maior legado que o senhor espera deixar para essa geração de amantes da sabedoria, filósofos no sentido etimológico, que encontrou no senhor um porto seguro? Não sei se o senhor tem essa consciência, mas tem muita gente que vem descobrindo as suas aulas que está deslumbrada com o conhecimento que o senhor já deu até agora. Então, qual que é o legado que o senhor espera deixar para essa geração que não só acompanhou o senhor nas salas de aulas físicas, mas agora também nas redes? Olha, eu, de maneira física, assim, falando de maneira concreta, eu deixei 35 livros escritos. Se você observar nas minhas aulas, eu nunca faço propaganda desses livros, porque eu tenho muita cautela sobre isso, muita cautela. Aliás, falo até o contrário. Eu falo, esses livros vocês têm gratuitamente na internet. Não precisa comprar o livro que eu estou lendo, que é de minha autoria. Isso tem falado. Mas eu deixei 35 livros
escritos por mim sobre português, língua portuguesa, principalmente sobre língua portuguesa. Escrevi um livro de contos também, e no Sergipe, esse livro de contos foi leitura obrigatória para ingressar no vestibular. Ele chama Caminhos Errantes da Liberdade, Jorge Miguel. Esse não encontra mais, talvez em sebo, mas foi leitura obrigatória num vestibular do norte do país, no nordeste do país. O legado que eu deixo, o que eu pretendo deixar, é conscientização, professor. É conscientização. O legado que eu tenho que deixar é que nós somos responsáveis pela condução do país, professor. Pela condução do país. O país, ele precisa de lideranças, o país precisa de conhecimentos. Há uma correspondência bionívoca entre país desenvolvido e cultura. Não existe, teoricamente, salvo por algumas exceções, um país miserável e sábio, todos alfabetizados. Isso não existe. E o contrário também não existe. Todo mundo pobre e um país rico, também não existe essa possibilidade. Há uma correspondência bionívoca entre o saber e o desenvolvimento intelectual. Há um livro que você deve conhecer, Geografia do Subdesenvolvimento, de Yves Lacoste, muito interessante. Eu o conheci em Paris. Ele estava dando uma aula lá, e eu fucei a aula do professor em Paris. E voltei animado com ele, E li o livro dele, Geografia do Subdesenvolvimento. E é muito interessante a ligação que ele faz, ligação matemática entre o conhecimento e o desenvolvimento do país. Esse livro foi proibido na época da Revolução no Brasil, foi proibido, fui até chamado para não dar esse livro, etc, etc. Enfim, já foi um tempo obscuro, já foi, acabou. Mas, enfim, há uma correspondência íntima entre a cultura, o saber e o desenvolvimento da nação, e a conscientização da nação. Os caminhos da nação é o caminho da caneta, do conhecimento, da leitura, do questionamento, não é a leitura do atraso, é a leitura da ópera, é a leitura da música, é a leitura das academias, das reuniões estudantis, da abertura intelectual. Isso eu acho que eu insisti bastante nas minhas aulas e eu acho que eu consegui muita coisa. Eu tive um aluno, 2 anos, ele é o vice-presidente da República hoje, o Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin. E ele sempre, quando a gente se encontra, eventualmente, ele faz até me chama de professor e recorda das aulas. Tive 2 alunos no governo do Estado de São Paulo. Fiz uma abertura, então, intelectual. O João Dória foi meu aluno 3 anos. E o Alckmin também foi meu aluno no Estado de São Paulo, governador de São Paulo, meu aluno. E eu tenho, então, muitos juízes de direitos, desembargadores, advogados. Eu, sem dúvida nenhuma, eu dei minha contribuição para a intelectualidade brasileira. Sempre nesse princípio, sabendo que fora do conhecimento não há desenvolvimento, não há país livre, não há pessoas livres no país. O conhecimento liberta. É até bíblico. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Até bíblico. Então, esse foi a intenção sempre das minhas aulas. Criar líderes políticos, líderes intelectuais, líderes que conduzem o país, e líderes que saibam votar, líderes que questionam, que possam construir um país elevado, nobre, livre, para que a gente tenha orgulho de ter nascido aqui e vivido nesse país. Foi essa a minha preocupação a vida inteira. Professor, muito obrigado, não só pela sua generosidade, pelo seu tempo aqui agora, falando conosco, mas pela sua contribuição com o país. Para todo mundo que acompanhou
essa conversa, eu vou colocar todos os links dos livros disponíveis do professor aqui embaixo, para quem quiser adquiri-los. Eu já andei pesquisando aqui à medida que conversávamos na Estante Virtual, que é um portal de sebos por todo o Brasil, na Amazon. Vou colocar todos aqui, todos que eu encontrar. Vou colocar também o canal do professor Jorge Miguel aqui abaixo. Todos eles vão estar aqui na descrição. Eu insto todos vocês a irem lá no canal, assistirem às aulas. Tem cursos completos ali, tem aulas preciosíssimas ali. E eu tenho certeza que todo mundo que gosta de filosofia e do bom pensamento e do bom discurso precisam aprimorar suas habilidades em língua portuguesa, em literatura, em redação, e o professor Jorge Miguel é um exímio professor. Muito obrigado. Eu quero terminar com um texto de Camões. Posso? Ah, que maravilha! Por Terminar favor, com um texto. por favor. Não mais musa, não mais que a lira tenho destemperada e a voz enrouquecida. E não do canto, mas de ver que venho cantar a gente surda e endurecida. O favor com que mais se acende o engenho não nos dá a pátria, não, que está metida no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza. Que maravilha, professor. Que maravilha. Não teria final melhor que esse. Muito obrigado. Amigos, estou passando aqui na edição desse vídeo como um intruso para anunciar que o professor Jorge Miguel está liberando exclusivo para os nossos inscritos aqui do Isto Não é Filosofia um desconto muito especial na gramática que embasa as aulas do professor nesses mais de 30 anos. Então, se você se interessa em aumentar a sua capacidade de leitura de textos de filosofia, você precisa aprender a ler textos clássicos. E o professor é alguém com mais de 30 anos de experiência nisso. O link está aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado.